Estamos de volta com o programa Ressoar e chegou a hora do quadro que é pura inspiração, é o Conexão Social. Olá, Renata. Nosso convidado de hoje é bacharel em Direito, empresário e autoridade na internet. Mais de 10 milhões de pessoas acompanham seus conteúdos todos os meses. Ele também é autor e líder em vendas de infoprodutos. Com mais de 100 mil alunos, é considerado um dos maiores mentores da atualidade. Eu hoje tenho a honra de receber em nossos estúdios Pablo Marçal. Obrigada pela presença e seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado pelo convite, obrigado a Record, essa família grandiosa aí na televisão brasileira. Hoje nós vamos falar muito sobre a internet, sobre os conteúdos relevantes que você tem transformado, na verdade, essa geração, né? Mas antes de tudo isso, Pablo, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história. Quem era o Pablo antes desse fenômeno todo na internet? Minha história começa dentro de um carro, em 1987. Nasci no banco da frente de um Voyage. E interessante é que meu terceiro filho nasceu também no banco da frente, às 6 horas e 5 minutos. A gente nasceu no mesmo horário, no mesmo minuto, e dentro do carro. Nasci sem chorar, a gente brinca na família que eu já nasci sem dar trabalho. E eu nasci em Goiânia. Eu comecei minha vida empreendedora olhando carro na rua, porque com 9 anos. Meu pai não queria me dar um Tamagotchi. Não sei se você lembra do Tamagotchi? Sim, um joguinho. Você comprava um aparelhozinho, eu lembro que era R$18. No primeiro dia vigiando o carro, eu já consegui o dinheiro. E aí meu pai chegou, meu pai é funcionário público, ele chegou em casa, o que é isso aí? Eu falei, eu comprei com o meu dinheiro. E aí eu vi ele querendo ficar bravo, mas sorriso de canto, assim, de orgulho de ter visto. Ele, como que você conseguiu? Olha no carro. Vigiei carro no centro de Goiânia. E aí, depois daquele dia, não tenho recordação dos meus 9 anos para cá de alguém me dar dinheiro para fazer algo. E aí, dali para frente, eu falei, não precisa de pedir nada para ninguém mesmo. Eu vou começar... Eu não falava empreender, né? Para mim era tipo, eu vou arrumar o dinheiro para comprar o que eu quero. Sim. Agora, você fala muito na questão de destravar as pessoas, né? Eu queria que você falasse como é que você descobriu que seu propósito era destravar as pessoas. Mas antes eu queria também que você explicasse como é que uma pessoa sabe que ela é travada, né? Na verdade, você acha um bloqueio ou uma trava pelo efeito da pessoa. Por exemplo, você que está em casa, você pode fazer um teste agora. Você abre a sua carteira, não tem dinheiro, e não tem dinheiro hora nenhuma. Não é só porque às vezes você acha que, eu não ganho um bom salário, não é isso. Isso aí chama escassez. E aí o que acontece? O bloqueio de escassez, você faz de tudo para não ter nada nas mãos. É por isso que a maior parte dos ganhadores da Mega Sena não tem o dinheiro. Eles ganharam, mas não tem o dinheiro. Por que não tem o dinheiro? Porque a escassez é tão grande, escassez, que se a pessoa for multimilionária, ela fica com medo de perder o dinheiro o tempo inteiro e ela mesma se encarrega de desfazer daquilo. De alguma forma ela dá um jeito de perder. Aí quando você busca a causa raiz, você vai olhar na família. Geralmente o bloqueio de escassez familiar é a figura paterna. Então como que você identifica um bloqueio? Você acorda, sabe o que fazer e não dá conta. Quando você acordar já com informação transformada em conhecimento, o conhecimento transformado em sabedoria, que é o fazer, o que você sabe, só que você não consegue fazer. O bloqueio está do conhecimento para a sabedoria. Quando você tenta entrar em ação com aquele banco de dados que você tem e não consegue ter resultado. Aí você pode parar e falar, tem alguma coisa errada. Como é que você descobriu isso, Pablo? Que você até então, você tinha uma vida normal, era um dos executivos mais novos, você fala, na época? O mais novo da minha época, eu não acompanho mais a empresa. E de repente você entrou para o desenvolvimento pessoal, começou a dar na palestra. faculdade de Direito. No ano de 2005, eu li 86 livros. E aí o que aconteceu? Eu não aguentava mais ler livro de Direito, fazer faculdade de Direito. Estava muito redundante tudo que estava lendo. E aí aconteceu algo, eu fui procurar um livro diferente. Entrei na aula de Psicologia e estava lá o livro do Joseph O'Connor, Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li uma série dele com Joseph O'Connor e John Seymour, e aqueles livros mexeram comigo. Enquanto eu estudava Direito de manhã, eu trabalhava à tarde e à noite na Brasil Telecom. Eu era atendente de call center nessa época. Eu cresci 5 cargos verticais na empresa. Foi um crescimento astronômico. Que bacana. Só que aí eu cheguei e virei instrutor de treinamento em menos de um ano. Aí nos meus treinamentos eu já queria aplicar a programação neurolinguística.
E aí aprendi muita coisa na PNL, só que tudo que eu aprendo eu confronto com a Bíblia. E aí eu via que muitas coisas são bem parecidas. Por exemplo, a PNL significa Programação Neurolinguística. Para você que nunca ouviu, significa ensine o seu cérebro a se comportar, é isso que significa. Só que Paulo já falava sem estudar PNL, porque a PNL tem poucas décadas. Paulo falou há 2000 anos atrás, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você precisa de renovar sua mentalidade, senão você vai carregar suas crenças e essas crenças vão te dar trabalho. A ciência tem comprovado só o que a Bíblia já falava há muitos anos. Tudo que as pessoas inventam. E o bloqueio é o seguinte, eu sempre querendo dar resultado para a companhia, eu percebi que as pessoas eram honestas e não davam conta. As pessoas passavam por treinamento e não davam conta. Eu acho que o momento fundamental da virada foi eu dar treinamento. E eu olhava para algumas pessoas e falava, não é possível que essa pessoa não consegue dar um resultado. Por que que não dá? Você vai e pergunta para a pessoa, meu casamento está terrível. Ah, mas por que está terrível? Aí você olha, tem uma causa. E aí a causa não é o marido que é ruim, é o pai que era terrível. Ela casa com um homem que está tentando resolver um problema do pai dela, ela tenta descontar no marido e o cara sendo bom ou ruim vai dar tudo errado no casamento. Então, algumas mulheres, elas querem ser mães dos seus maridos. Por quê? Porque teve um problema com a mãe. E quando a pessoa tem um bloqueio, a pior parte de todas é não saber. Só que na hora que a pessoa faz assim, ó, quando a pessoa toma o tchan, ela fala, não é possível. Eu mesmo já fiz mais de 50 desbloqueios cerebrais comigo mesmo. Eu precisei da ajuda de uma pessoa para fazer 2. O resto eu fiz sozinho. Todos vocês conseguem fazer isso sozinho. Que bacana. E o que eu mais amo fazer é ensinar a pessoa para ela não depender de mim. Porque quando você aprende a fazer uma coisa, você já não depende mais daquela pessoa. E como é que faz esse destrave de bloqueios? Chama ressignificação. O que é ressignificar? É substituir a história. Tem, por exemplo, algumas pessoas, exatamente agora, assistindo isso aqui, entendendo o que eu estou falando, já vão começar a chorar só de eu falar um dos maiores bloqueios que as pessoas são acometidas, principalmente no Brasil e países do nosso estilo de cultura. É um abuso sexual. Um abuso sexual, uma pessoa sofre, talvez tenha durado 5 minutos, mais de 90% dos casos não houve penetração, foi um toque, foi uma maldade que o abusador teve, e principalmente na fase que a pessoa tem dos 7 aos 10 anos de idade, a maior concentração de abuso e de trauma e de bloqueio nessa faixa de idade. E aí eu estou te falando agora, talvez esse abuso durou 5 minutos. Aí o que aconteceu? Você está há mais de 50 mil horas, há mais de 100 mil horas se abusando por não ressignificar isso. Aí a pessoa fala, mas o abusador não merece o meu perdão. Então você tem que aprender algo sobre perdão. O perdão foi feito para quem não merece. As pessoas que merecem o perdão não vão errar com você. E aí que é o problema. A pessoa, ela não aceita soltar isso. E você que está assistindo, a gente pode fazer isso aqui agora. Você anima a gente a fazer isso agora? Para quem está sentindo isso agora? Sim. Nessa situação, você vai fechar seus olhos e você vai sentir um rio. Você tem um peso que está afundando o seu barco. Você vai fechar suas 2 mãos, respira bem fundo e fala assim, ó, eu não quero carregar esse peso. Você que tem outros tipos de bloqueio, que às vezes você pode estar sentindo, se você descobrir durante o programa, você fecha suas 2 mãos e mentaliza, você vai usar sua mente para construir essa imagem. E aí você vê um rio bem forte correndo dentro da sua mente, você constrói essa imagem. E aí você vai pegar suas 2 mãos e fazer um movimento mecânico de jogar isso no rio. E fala, eu não tenho compromisso com esse erro, eu perdoo essa pessoa, eu desconecto dessa pessoa agora, a minha vida, o meu barco vai voltar a fluir, eu vou subir o rio. Isso é mentalmente. Pablo, como que eu sei que eu perdoei? Se você perdoou, você olha para a pessoa, ela não tem dívida mais com você. Não é sobre neutralizar, é sobre olhar para a pessoa e conseguir sorrir. Deixa a pessoa livre. Se Deus te deu liberdade, por que você vai aprisionar alguém dentro de você? Como é que a gente descobre a nossa identidade e o propósito de vida? Porque propósito hoje está na moda, né, Pablo? Todo mundo fala, meu propósito é servir, tem gente que fala, não descobri o meu. Mas eu acho que tudo está na identidade, primeiro, né? para tirar o propósito da moda, é só você repetir o que você está fazendo aí na sua casa agora, você vai repetir o que eu vou te falar. Fala assim, ó, a minha vida está a serviço de outras vidas. Eu não conheço ninguém que tem um propósito de não servir alguém. E Jesus falou o seguinte, maior é o que serve. Se você quer ser o menor, não sirva ninguém e não sirva nada. Então, se você não serve para nada, você vai servir para quê? Então, se você quer ser alguém que entende seu propósito, você vai servir. Agora, é descobrindo o quê?
Quando a gente vai na escola, alguém tenta ensinar para a gente um jeito único e isso robotiza a sua consciência. Na verdade, o que Darwin falava sobre que nós somos filhos do ancestral, primo do macaco, isso é uma completa mentira. A verdade é que você é a imagem e semelhança do Criador, e independente de você ter uma relação com Deus ou não, isso não vai mudar a sua identidade. Você olha para uma baleia, você pergunta para a baleia, o que você faz? Ela fala nada, nada de nadar. Macaco, o que você faz? Macaquice. Aí eu pergunto para você que está assistindo, e você, o que você faz? Aí você fala, trabalha. O trabalho, você tem que entender uma coisa, Deus não criou você para ser trabalhador, Ele criou você para desfrutar de toda boa obra que Ele fez. E quando você responde, eu trabalho, significa que você foi doutrinado para achar que você é um trabalhador. Pablo, então você é contra o trabalho? Eu sou das pessoas que mais trabalham nesse país. De acordar às 4h29 da manhã e dormir meia-noite, lascando o bambu no trabalho. Só que é o seguinte, trabalhando pesado, produzindo conteúdo pesado. Só que você não entendeu. O que cada uma das coisas e seres que Deus criou faz, essas coisas simplesmente mostram a identidade de cada um deles. E Deus, quando nos criou, está lá em Gênesis 1:26, a identidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os animais no céu, na terra e na água, e sobre toda a terra, inclusive sobre a serpente, ele deixou claro lá, cuidado com essa serpente. Ele falou que você nasceu para governar, dominar e fazer toda a criação se submeter a você. Várias pessoas perguntam para mim assim, nossa, eu tenho que fazer um curso para descobrir identidade? Não, leia 1 bilhão de vezes, ou 2, 3 vezes, até você descobrir e destravar dentro de você Gênesis 1:26, imagem e semelhança do Criador. Agora você criou um treinamento que chama Método do IP. IP é identidade e propósito. Fala sobre esse treinamento, que é muito bacana. O método IP já tem 118 turmas. E esse método IP, ele tem um problema muito sério. Não significa identidade e propósito. Eu sempre achei que fosse. Mas é a forma comercial que as pessoas entendem. Ativar a identidade, desbloquear a pessoa e clarificar o propósito. O seu propósito de cara é servir, a sua identidade de fato é governar e dominar sobre todas as coisas. Só que o medo te bloqueia. O principal bloqueador da Terra é o medo. E o método IP ele foi criado porque eu recebi esses códigos aí de alguém que mandou eu fazer, que foi o criador. Eu falo porque eu não elaborei, não deu vontade no meu coração de fazer. Mas eu queria pegar pessoas e ensinar coisas que funcionavam comigo. E eu coloquei essas pessoas por 3 dias para aprender. E foi assustador o resultado. E depois que eu fiz isso, eu falei, eu não parei de fazer, eu fiz 118 vezes isso. É uma das coisas que mais alegra o meu coração, é ver pessoas que não se enxergam começar a se enxergar, é ver pessoas que não dão resultado começar a engatear. Porque se você não sabe andar, você não vai sair correndo. Se você não sabe andar, você não vai conseguir correr igual um atleta. Você vai ter que engatear, cair, aprender a andar e cair e vai continuar avançando. Vamos falar então do destravar digital, porque hoje, inclusive nesse momento que a gente vive de pandemia, Sim. as pessoas precisaram sair correndo para o digital, porque os comércios foram fechados, quem tinha seu negócio totalmente presencial teve que fazer alguma coisa, se reinventar. Então, vamos falar do destravar digital. O que isso significa na vida da pessoa? Então, a pessoa também tem que ter uma identidade digital, uma presença digital, produtos, serviços e acessos digitais também. É uma nova revolução industrial, né? Só que ela tem um impacto talvez de 1000 vezes mais avassalador do que a revolução industrial. E aí essa grande revolução, ela deu voz para as pessoas que não teriam voz na geração passada. Então qualquer pessoa que se posicionar, inclusive as televisões têm que se posicionar, os rádios têm que se posicionar, as igrejas ficaram fechadas pela primeira vez na história da humanidade. Sim. E se você não se posicionar nisso, vai ser engolido como se fosse um tsunami. O mundo digital é isso. Para você ter uma ideia, a maior empresa hoje do mundo que vale $1 trilhão é uma empresa que vende coisas e não tem estoque. A maior empresa, a Amazon. A maior empresa de transporte do mundo não tem carro. A maior rede hoteleira do mundo não tem um único hotel. Essa modalidade chama acesso. A modalidade anterior que mais vendia era produto e serviço. Agora aprenda a conviver, porque esse terceiro vai engolir
Os produtos, inclusive, para você entender essa parada do digital com muita força, antigamente você precisava de uma calculadora científica. E aconteceu um problema. A desmonetização e a desmaterialização. O digital tem um problema. Várias coisas com D vão começar a acontecer. Então, a calculadora científica, não vamos falar a marca, mas R$150 custa uma. Você vai no seu gerenciador aí de aplicativo para baixar, baixa ela de graça. Então, não precisa da calculadora mais e não precisa de pagar por ela. Você vai baixar ela de graça. Eu queria que você ensinasse para as pessoas, você é autoridade nisso, como elas dominam nessa área. Então, primeiro passo, desconstrução. Segundo, através de informação, busque conhecimento, mas você precisa de desconstruir conceitos. Isso aqui que você está assistindo agora é para desconstruir um conceito. E aí você pega esse conhecimento, não estude muito. Eu falo para todo mundo, a cada uma hora que você estudar, pratique 20. O método de ensino tradicional que o governo coloca à disposição, eu não estou falando mal desse modelo, mas é um modelo básico de ensino, ele não é eficaz para o cérebro. Porque esse modelo de ensino faz eu acumular muita coisa e praticar pouco. E mais vale você ensinar o cérebro pouca coisa e praticar. Então, quando eu aprendo pouco e faço muito, eu tenho resultado exponencial. Quando eu aprendo muito e não faço, eu faço muito pouco, isso vai dar problema no meu resultado. E as pessoas, se você está assistindo e não tem resultado, talvez você não estudou nada. E você que estudou muito, você está com o mesmo problema de quem não estudou nada. Você vai ter uma obesidade cerebral, você não vai conseguir ter resultado. Quem não pratica, Lao Tse, é um ditado milenar chinês. Ele fala assim, se você sabe e não faz, é porque continua sem saber. Então não adianta nessa, eu vou adquirir todo o conhecimento do mundo. Eu já tentei fazer isso é uma tolice. Então, para onde você está indo agora? O que você está fazendo agora? Adquira o conhecimento para o agora. Isso vai potencializar e talvez vai até mudar você de rota. E nessa mudança de rota você aprende mais sobre essa rota e você vai construindo. Sim. Isso sim. vai fazer a pessoa ser exponencial na internet. Sim, com certeza. Para quem está nesse processo de transição, Pablo, o que ela pode fazer? Porque às vezes a pessoa precisa começar do zero, né? Eu vou te dar 5 passos aqui que é assim, impossível não funcionar. Ande em novos caminhos. Em novos caminhos você vai encontrar novas pessoas. As novas pessoas vão trazer novas ideias quando você cruzar a frequência do seu cérebro com o cérebro dela. Depois de você ter novas ideias, não se apegue às ideias, mate elas. O que é matar uma ideia? Muito agressivo isso que você está falando. Não é. A semente para prosperar precisa de morrer. Uma ideia precisa de morrer, ou seja, é um processo de transformação. A ideia precisa ser materializada. Então você vai ter novas ações e aí você vai encontrar o que a sua alma deseja. Agora vamos falar em prosperidade. Para você a prosperidade é algo natural, Pablo? Fala sobre a prosperidade. Como é que a gente pode conquistar a tão sonhada? Quais são os códigos? Uma das primeiras vezes que eu dei palestra aqui em São Paulo, um senhor de 50 anos ficou revoltado comigo. Eu não acredito nessa prosperidade que você está falando. Eu falei, sério? O que é prosperidade para você? Eu perguntei para ele. Aí ele falou para mim, a prosperidade é não ter falta das coisas. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, e para você? Eu falei, é crescer sem parar. Aí ele, a sua verdade não é a minha verdade. Toda vez que você se deparar com a pessoa que faz isso, faça um teste lógico. O que é um teste lógico? Tire seu ponto de vista, tire o dele e olhe de forma natural a coisa. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para uma árvore, uma mangueira, o que ela acha da sua afirmação, o que ela acha da minha. Na sua afirmação, eu estou dando uma orientação para a mangueira, para ela dar poucos frutos. Ei, mangueira, dê poucos frutos só para não faltar frutos para nós. Para não faltar mangas. Você acha que ela vai acreditar? Ele já ficou arrasado. Eu falei, agora eu vou falar o meu para ela. Ei, mangueira, prospere de acordo com a terra onde você está plantada, de acordo com o tanto de água, de luz solar. Faça o que você nasceu para fazer. Aí eu perguntei para ele, você acha que quem dos dois vai ser ouvido pela mangueira? Ele falou assim, você vai ser ouvido. Eu falei, não vai ser ouvido porque a mangueira não tem ouvido. Ela vai prosperar independente de mim e de você, porque ela é natural. Agora você criou uma crença e você está arrasado. Aí fui fazendo perguntas para ele, ó, por que do bloqueio? Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 50. A sua esposa, você está bem com sua esposa? Eu não sou casado. Eu falei, você tem filho? Ele falou, não.
Você é investidor na bolsa? Não. Você tem fazenda, terra, ou lote? Não. Aí eu perguntei tudo para ele. Eu falei, mas você não prosperou em nenhuma dessas áreas. Aí ele falou, o que que tem? Eu falei, o problema é que a sua crença fez você não prosperar em nada. 50 anos você mora com a sua mãe, frustrado na vida financeira, frustrado no casamento, tudo. Aí eu falei para ele, na época eu estava com 30, eu falei, eu sou um homem de 30, investidor, tem roça, tem loteamento, tem não sei o quê. Não vou ficar falando o que eu falei para ele na palestra fechada, só que o resumo é, quando você tem uma mentalidade de escassez e de pobreza, pobreza não é quem passa fome, não. Pobreza, na raiz da palavra, significa improdutividade, infertilidade. E mesmo você, às vezes você ouviu e falou assim, mas eu não tenho filho. O Deus de Israel, ele é suficiente para curar você e você ter um milagre. Só que você não vai deixar de ser próspero porque algum relatório médico fala que você não pode ter filho. Não sei se você sabe, mas quando uma mulher adota um filho, geralmente ela despreocupa daquilo e tem o próprio filho. É muito interessante. É muito, eu conheço algumas pessoas. É o que eu estou te falando. Então, a prosperidade, se você puder repetir, você que está assistindo, a prosperidade é natural. E a pobreza é quando eu resisto, é quando eu não perdoo. Então, a prosperidade ela é natural. Se você não prosperou, é porque você quer ser resistente na geração mais próspera. Nunca existiu essa quantidade de bilionários na Terra. Nunca existiu desse tanto. Nunca. Nunca existiu esse excesso de conhecimento. Nunca existiu o acesso à sabedoria igual tem nessa geração. Então, é um absurdo. Eu quero... Paulo, você quer que eu fique mal assistindo esse programa? Não, você assistiu esse programa porque você conhece ele para ficar uma pessoa ainda melhor. E se você não prosperou, é porque você não está servindo as pessoas. Agora, vamos falar de espiritualidade. Sim. Esse é um assunto que você faz questão de falar em todas as suas palestras. Esse é o segredo do sucesso? Não. Não é a espiritualidade, só que nós somos um ser triuno. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E a trindade divina é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a trindade terrestre é o Pai, a Mãe e os filhos. E sem querer ser místico com a unidade ou usar um símbolo da geometria que é o triângulo, várias coisas funcionam em 3 esferas. E as pessoas elas querem ser apenas naturais e criar uma inobservância do que é sobrenatural. Só que você não sabe, você só acessa as coisas do alto através do espírito. E o espírito você não consegue fazer seu cérebro entender, é um impulso. E eu não sei se você sabe também, esse espírito fala através do seu coração. E o coração tem leitura também. Não sei se você que está assistindo sabe, mas o coração também tem memórias. E é por isso que você chega a alguns lugares, seu coração aquece, ou então ele fecha. E você fala, por que o meu coração fechou? Aí alguém fala assim, mas na Bíblia fala que o coração é enganoso. É enganoso se o seu coração tiver rancor, raiva, ódio e amargura. Mas se o coração é livre, ele não vai te enganar. Ele engana quando você deixa de ser enganado. E aí que está a grande verdade. O grande problema dessa geração é não entender a palavra de Deus, não entender o que Deus deixou, a instrução que Ele deixou, os códigos que Ele deixou através da Bíblia. Isso não tem nada a ver com a religião X ou Y. Isso tem a ver com você olhar para dentro de você e descobrir quem resolveu morar aí dentro. As pessoas perguntam para mim, qual que é o verdadeiro caminho? Eu falo, está dentro de você. Aí ela fala, não, mas eu aprendi na igreja que o verdadeiro caminho é Jesus. Aí eu te falo, aonde que Ele escolheu morar? Dentro da pessoa. O que você está caçando fora? Para de olhar a vida dos outros e começa a olhar a vida de alguém que veio, morreu por você e resolveu estar dentro de você. Se tiver esse seguro de vida, esse seguro de vida vale por 2 vidas. Puxa. A vida na terra e a vida na eternidade. Põe só esse seguro de vida para dentro, você vai entender. Pablo, você também é uma pessoa muito família. E isso é muito bacana para quem valoriza esses princípios. Fala para a gente qual a família que Deus quer para a gente. Na verdade, a família... ela é a base de todas as coisas. Se você olha para uma empresa, atrás de toda empresa tem várias famílias, através de um representante, talvez, de uma família que vai lá servir uma empresa. Você olha para igrejas institucionais, o que tem são várias famílias servindo uma comunidade. Você olha para uma nação, o que tem são várias famílias. Eu tive em Tel Aviv, lá em Israel, uma cidade que foi construída no deserto. Foram famílias, salvo engano, 62 famílias. Que entraram no deserto e desenvolveram a maior cidade, uma das cidades que mais impressionou até hoje os meus olhos. E são famílias que são base de toda a sociedade. E qual que é o grande problema hoje? Parece que tem uns que são a favor e outros são contra.
E aí, o que é a sua família na Terra? Sua família representa a Trindade. O patriarca, o Deus vivo, é representado através do homem, que é a figura mais perseguida. É a figura mais perseguida porque o jeito de estabilizar uma figura é tirando o patriarcado. A mãe, ela tem a figura de doçura que parece com quem? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é assexuado, só que tem um detalhe muito interessante. O filho, através de Jesus, representado na figura dos seus filhos. E tudo que é natural prospera. E a família não é importante. A família é a base de tudo. É a base do cristianismo, é a base do capitalismo, é a base daquilo que a gente tem construído desde várias gerações e desde a fundação do mundo. A família vem antes do Brasil, a família vem antes das empresas mais antigas da Terra, vem antes de qualquer igreja institucional. A família sempre existiu. Então, ela foi materializada através da sua e eu acredito que é hora de recuperar. Várias famílias estão assistindo aqui. Você precisa de entender o que Deus quer com a sua família. Agora vamos falar sobre a importância de transbordar na vida das pessoas. Qual é a importância da gente se doar, ou seja, transbordar na vida do próximo? Pensa numa árvore que deu fruto. E essa árvore amou tanto esse fruto que resolveu não soltar ele. Assim são as pessoas que são egoístas e que não querem transbordar na vida das outras pessoas. Se Deus fizesse o fruto da árvore para ela mesma comer, a gente não precisaria servir ninguém na terra. O problema é que se ela tentar segurar o fruto, ela não tem força. Sabe por quê? Porque quando amadurece, cai sozinho. E o problema é que quando você não sabe usar o potencial que Deus colocou dentro de você, as obras que começam a sair de dentro de você começam a sair mortas. Porque aí vai apodrecer um fruto que poderia ter servido de alimento para outra pessoa. A sua vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Se você não transbordar, você também não prospera. Eu queria que você falasse também sobre projetos sociais. Eu sei que você é um grande apoiador de projetos sociais. Qual a importância da gente apoiar os projetos sociais? Então, não sei se... Que não deixa de se transbordar, né, Sim. também. Eu não sei se você que está assistindo tem clareza, mas o social é até um rótulo. Na verdade, os meus projetos, eles são missiológicos. Porque existe uma coisa muito interessante na Terra, que as pessoas ficam todas assim, né? Quando eu começo a falar, esse cara pensa diferente, aí todo mundo fica preocupado. Não precisa preocupar comigo, não. O social é um rótulo para você cuidar da sociedade, mas o que você precisa entender sobre o social é que por trás dele tem um chamado da parte de Deus para você fazer as pessoas prosperarem também. Então, a missão dele, não nossa. Nunca confunda o social, que é uma obra sua, porque a obra é dele. Se ele prospera esse programa, é porque ele acredita no seu coração, no que você está fazendo, no que essa emissora está fazendo, para levar ele para as pessoas. Muitas vezes a gente aprende a amar e vira um artista do amor. E aí a gente até finge um amor pelas pessoas, mas é impossível a gente amar uma pessoa. Porque se a gente não se sente amado pela fonte, que é o próprio amor, e não transborda, não se sente amado por ele, não se ama, é impossível você amar uma pessoa. Porque o amor está nele, é ele transbordando através de você. Então, por mais que você ficou meio preocupado quando eu falei do social, o que está por trás do social é algo maior que o social. É o missiológico, é uma missão. Então, as empresas vieram para transbordar na vida das pessoas, as igrejas vieram para isso, o governo veio não foi para fazer as pessoas se renderem até ele, mas para transbordar na vida das pessoas. Então, eu desconheço algum ser que não foi criado por Deus para transbordar. O único que não quis transbordar virou uma figura chamada diabo. E aí ele veio o quê? Para matar, roubar, destruir. Fora essa entidade, a única entidade que eu ouvi falar que veio para fazer isso foi ele e os demônios dele. As demais, que é toda a criação que o Deus vivo fez, elas vieram para transbordar. E quanto mais você transborda, mais você vai prosperar. A gente está chegando ao final, mas antes eu queria que você falasse com as pessoas como é que elas começam, o que elas fazem para sair da inércia, para elas acabar com a procrastinação, começarem a ser produtivas. Talvez essa pessoa que está assistindo a gente agora é uma pessoa que eu acho, né, que depois de tudo que ela ouviu, ela já começou a melhorar. Sim. Mas talvez ela ainda está precisando de um estímulo, né? Queria que você falasse direto para ela, Pablo. Sim. Como sair da procrastinação, da inércia, começar a ser produtiva? Primeiro vamos sair da procrastinação. Se você está conectado aqui num programa desse, isso aqui é um combustível. Se você assistiu esse programa aqui até o fim, que eu imagino, você está caçando combustível. Então se conecte com pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você, porque pessoas são combustíveis. Mas uma coisa sobre combustível eu quero te falar. O combustível que trouxe você até aqui
não vai levar você até lá. Não tem como. Então, para sair da inércia, você precisa se alimentar. O corpo, para sair do lugar, precisa de alimento. A alma precisa de alegria, canalizar emoção, interpretar sentimento. O espírito precisa se conectar com o Criador, através de Cristo. E se você sabe fazer isso, sabe ter combustível, você vai sair do lugar agora. Mas cuidado. Alguns de vocês estão assistindo têm excesso de combustível. Por exemplo, para ir daqui nos Estados Unidos, precisa de umas 10 toneladas de combustível. O avião não dá conta de levantar. Isso é uma pessoa perfeccionista. Então, a inércia da maioria é falta de combustível. De uma minoria tem muito combustível e precisa de tirar um pouco, senão não decola. O envelope da aeronave não sobe, não passa da quantidade de envelope. E aí, o que você faz? Quando você decolar, vá para a direção certa. Na hora que estiver acabando o combustível, você vai pousar, vai encher o combustível e vai continuar a viagem. Então, a inércia é isso, ou falta ou excesso. Agora, a procrastinação é a ladra da sua alma. O que significa isso? A ladra da sua alma. O que é isso? A sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. Aí seus olhos se encantam por coisas pequenas demais. E como os seus olhos acreditam em coisas que eles estão vendo, ele vai desconsiderar o que a sua alma sempre sonhou. Antes de fundar a terra já existia você. E aí a sua alma está sendo roubada todos os dias. Porque ao invés de você escrever um livro que Deus mandou você escrever, você está fazendo coisas que não fazem sentido. Ao invés de você acordar e fazer seu exercício físico, você está perdendo o seu tempo, por exemplo, mexendo no próprio celular. E você não entendeu. Essa procrastinação, você vai fazer ela por conta, muitas vezes, pela tecnologia. A tecnologia é igual remédio. Veio para abençoar, mas veio para trazer problema também. Muitas vezes pais e filhos não vão conversar, vão falar só pelo celular. Verdade. E esse é o problema. O mesmo remédio que traz cura, se beber ele em excesso, é um veneno. Tudo na vida é assim. Para você deixar de procrastinar hoje, dá um basta naquilo que está roubando o seu tempo, está roubando a sua alma. Às vezes você tem que consertar alguma coisa no seu carro, ir ao dentista, você tem que, às vezes, checar alguma coisa sua que está pendente, alguma empresa, você precisa devolver alguma coisa para alguém que você pegou emprestado. Faça logo isso. É melhor você gastar uma energia focada nisso para liberar sua mente. O que é o problema? O cérebro, ele fica te cobrando de coisas que você não conclui, aí fica um loop aberto, é igual música de verão. Por que a pessoa fica com aquele pedaço da música? Porque ela não sabe cantar a música inteira. Vou te ensinar como é que fecha o loop das coisas. Quando você ouvir um hit de verão, todo ano tem um hit de verão. Aí, para você não ficar cantando aquele hit, vai na internet, baixa a letra e fica lendo a música inteira. Quando terminar, o cérebro fecha e você não fica cantando a música mais. Olha que legal. Então, toda tarefa que está aberta vai gerar uma perturbação no seu cérebro. Isso vai fazer você gerar mais acúmulo de coisas e você não vai fazer. E, principalmente, para fechar, comemore os resultados, os pequenos resultados. Porque resultado traz cura cerebral. O resultado, ele traz aprendizado. E toda vez que você erra, você aprende. Quando você acerta, você não aprende. Você só retroalimenta o seu ego, mas quando você caiu, quando você era criança, você aprendeu a andar. Quando você falava errado, quando você era criança, você aprendeu a falar. Tudo que você vai aprender é em cima de erro e correção. É esse que é o segredo. Nas suas considerações finais, eu quero que você fale de novidades que está acontecendo lá na sua empresa, Sim. os projetos que você tem. Fica à vontade agora para dar um recado, falar sobre o seu trabalho. Sim. Você já falou bastante, mas fica à vontade para falar mais alguma coisa que você quiser. A gente tem um projeto na África, acabei não falando, em Angola, lá em Luanda. Algo que veio no meu coração também do alto. A gente pegou um projeto para reconstruir uma cidade do zero. É um projeto, não estou falando para vocês para pedir dinheiro, não está precisando de dinheiro lá, precisa de gente. Tem projetos que, todo projeto missiológico precisa de alguém que segura a corda e alguém que desce no poço. A gente não está precisando do dinheiro para esse projeto, não. É um projeto de 5 milhões de dólares que a gente está construindo de fato, do zero. As pessoas moravam em casas de lata. Então, eu tenho uma paixão por isso, por reconstruir. Eu não sabia que eu ia mexer com isso, mas eu acabei descobrindo. Descobri na UTI com um filho meu terceiro filho. Ele chegou apagado lá e eu perguntei para Deus, me dá o discernimento do que está acontecendo. Aí Deus me mostrou que o coração é a África, onde é o berço da humanidade. E os membros dele estavam tudo parado, porque o coração dele parou. Ele ficou todo roxo. Aí ele falou, os membros são outros continentes e eles vão parar de funcionar porque vocês não deram atenção para o coração da Terra. Puxa E aquilo mexeu muito comigo, eu já marquei de ir atrás de resolver esse negócio. Mas o maior projeto que eu estou envolvido é em abrir a mente das pessoas, fazer o que elas deveriam ser antes de nascer,
E aí, quando elas nascem, alguém vai lá e desconfigura o que Deus deixou antes da fundação do mundo, alguém faz questão de ir lá na ignorância. Poucas vezes eu vi alguém tentar fazer algo na maldade, né? Então, eu quero agradecer você, quero agradecer a Record, quero agradecer você que assistiu, porque isso aqui tudo, se não fosse por você que está assistindo, não faria o mínimo sentido. Então, para mim foi um prazer. É a minha primeira aparição na televisão, vou guardar com carinho esse momento. As nossas empresas são todas voltadas para prosperar de forma assustadora, para servir essa geração, servir as pessoas, ensinar as pessoas a transbordar e, na linguagem que eu gosto de falar, tocar o terror na terra. Isso é uma linguagem positiva, mas quando você toca o terror na terra, até o diabo tem medo de você. Ah, tem outra coisa que você fala que eu gosto muito, vai cuidar da sua vida. É, se você não cuidar da sua vida, também você não prospera. Precisa, né? Vá cuidar da sua vida carinhosamente, porque as pessoas nessa geração estão morrendo porque você não abre a boca, porque você não prospera, porque você não se solta. Muito bacana. Bom, eu quero te agradecer, foi uma honra muito grande. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, transbordar na nossa vida tanto conhecimento. Tamo Volta junto. sempre, viu? Obrigado. A casa fica aberta aqui, Tamo no junto. Ressoar, à sua disposição. Tamo junto. E vou chamar o pessoal da internet para assistir. Com certeza já estão assistindo esse programa aqui, que eu sempre me posiciono. Se você quiser se conectar comigo nas redes sociais, o meu nome é Pablo Marçal. Você vai me achar com facilidade nas redes sociais, Pablo Marçal 1. Você me encontra lá e tamo junto até depois do fim. No YouTube, em outras plataformas como Instagram, Facebook, estou em todas. Gente, que aula, não é? De inteligência emocional e finanças. Parabéns, Ionice, por sempre abordar temas que somam, né, aí na vida das pessoas.